E- Tudo bem, professora doutora Luciane? Olá, boa noite, professora doutora Rosana. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um prazer tê-la aqui conosco. É, Eu que eu, digo isso. eu acho que agora eu posso falar algo que eu falo muito nas palestras quando o assunto é sono, mas agora eu posso provar isso. Eu sempre digo, professora Luciana, que muito do que eu sei sobre o sono, claro, passou pela formação que tivemos em comum na Escola Paulista de Medicina, né, na Universidade Federal de São Paulo, Isso. no Departamento de Psicobiologia, mas eu confesso que muito da minha atualização no tema tem a ver com você, com tudo que Que você bom. fala e posta sobre o sono. Bem, a professora doutora Luciane, ela é graduada em Ciências Biomédicas, e se eu fosse falar todo o currículo dela é maior do que o meu. Ela, Né, não. ela também fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em neurociências, foi professora convidada, pesquisadora da Universidade Federal do Alagoas, né? É professora Isso. convidada hoje da Universidade, de várias universidades, gente. Ela tem um currículo imenso, professora já, pelo menos, você é professora já há uns 20 anos, Lu? 2000? Que 2000. 2000, porque eu lembro que Comecei pelo menos na em mesma 2000. época que eu, Em né? 2000. Então, há Estamos fazendo, né? 2 décadas. 2 décadas aí na academia e nas neurociências, né, Lu? Isso, Então, exato. gente, às vezes a intimidade por esses quase 20 anos juntas, né? De vez em quando eu vou chamá-la de Lu, de Lulu. Lulu, eu vou prometer que é a sua última vez, para poder ter uma conversa legal. Doutora Luciane, nós estávamos conversando esses dias e você está fazendo um curso na Universidade de Yale que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento e, Isso. e é muito legal porque a ideia do curso você começa a fazer antes de toda essa história, né? E que pode ser É, extremamente proveitoso esse conteúdo nesse momento que nós estamos conversando. Claro, você já sabe, mas eu vou reforçar. A Universidade de Yale é uma universidade norte-americana, está entre as melhores do mundo, com pesquisas em neurociências de ponta, que tem trazido muito conhecimento para nós sobre as neurociências. Fala para a gente um pouquinho sobre esse curso, que passa um pouco pelo que a gente fala e o que a gente também, isso. né, para as pessoas. O curso tem a ver exatamente com o fato de você se sentir-se bem, né? Não no sentido de que eu dependa somente das circunstâncias, mas um conhecimento neurocientífico. Por que algumas pessoas conseguem se sentir bem, independente da situação? Então, ele mostra que existem recursos que você pode buscar para melhorar o seu bem-estar, para você trabalhar nessa parte que é externa a você. Porque todo mundo, às vezes, tem uma impressão que eu tenho uma mãe triste, um pai triste, então eu vou ser uma pessoa triste. Mas, segundo os estudos, metade, né, do seu estado de humor teria um componente mais genético. O restante, pequeno, tem a ver com as circunstâncias, mas boa parte é como você encara aquela situação que você está vivendo. E Uhum. eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, ele é desafiador, né? E aí a gente vai descobrir quais recursos que a gente tem internamente que nos faz sentir-se bem, independente do que está acontecendo. Então, o curso eu estou fazendo ainda, ele está me trazendo assim, um conhecimento muito interessante, mostrando por que algumas pessoas se sentem felizes momentaneamente, né? Elas acabam de entrar numa universidade, passam no vestibular, ganham na loteria, ficam super felizes, depois elas voltam para o estado natural de felicidade ou infelicidade que ela já viveu antes, né? Então, eu acho que nesse momento que as pessoas estão mais quietas por obrigatoriedade, elas começam a se contemplar, elas começam a olhar para si e talvez não gostem muito do que estejam olhando, né? Então, eu acho que você falou algumas coisas que são muito interessantes. As pessoas estão pedindo para desativar os comentários, eu não sei por quê, gente. Eu entendo mais de neurociências do que isso. Mas eu preciso, por exemplo, ler o que as pessoas estão mandando aqui de perguntas também, tá? E eu já vi algumas e daqui a pouco eu vou falar delas para vocês, tá? A gente vai conversar sobre essas perguntas. Então, algo que eu estava conversando nesses dias com as pessoas que têm me perguntado, tal, é
Na verdade, quando nós estamos neste momento de confinamento, nós temos a possibilidade de revelarmos quem somos para nós mesmos. Dá para distanciar um pouco mais do discurso e aproximar da prática. Por exemplo, nossa, como eu gostaria de ter um tempo em família. Será que, mesmo sendo um tempo forçado, você tem aproveitado esse tempo forçado com a sua família? Não, se eu não tivesse que estar num transporte coletivo por 1 hora para ir trabalhar, esse momento de 1 hora eu leria um livro. Será? No momento que você está dentro de casa, você está lendo o livro? Será que não é hora de nós revermos algumas coisas da nossa rotina e começar a perceber que de fato tem como fazer algumas mudanças? Isso, esse olhar para si, né? É o olhar para o espelho e começar a identificar de fato quem eu sou e quais são as minhas práticas, né? Eu acho que quando a pessoa está trabalhando muito, estudando muito, ela liga uma espécie de piloto automático, onde ela levanta, ela toma o café, ela sai, ela volta e ela cria uma rotina que muitas vezes é maléfica para o bem-estar dela. Mas ela está no piloto automático e ela não percebe isso quando ela para, né? Então, eu conheço pessoas que tiram férias e não aguentam ficar 30 dias de férias. Elas vão ficando, assim, não conseguem ficar em casa, não conseguem ficar com a família, elas querem voltar para o trabalho. Por quê? Porque você vira de novo para o piloto automático e você volta para aquela rotina que você já estava mais confortável, mais habituado, né? Aí algumas pessoas, claro, não estamos em nenhum momento banalizando o que são sofrimentos. Daqui a pouquinho a gente entra nas questões psicopatológicas. Do sono. Tô vendo umas perguntas de sono aqui. Do sono, né? E aí, o que a gente tem? Por exemplo, algumas pessoas falam assim, ai, doutora, por conta dessa situação toda eu tô comendo mais besteira, tô comendo mais durante o dia. Puxa, então tem besteira na sua despensa. Quando você abre o seu armário, não tem só o que é saudável. Então, se você pode... já estão me avisando aqui que eu posso só eu visualizar. Gente, então me avisa como que eu faço isso, só eu visualizar as perguntas. Acho que era isso que as pessoas queriam, né? Que eu tirasse do que está ali. Tá, aí alguém vai me falar como eu faço isso, aí eu tiro para não ficar aparecendo aí para vocês. E aí, por exemplo, quando eu tenho... Vamos já fazer uma pergunta da sua área mais específica, doutora Luciane. Por exemplo, tô vendo por exemplo, muita gente, por ter aí o acesso aos canais fechados, né, as televisões pagas, elas agora estão tendo acesso gratuito e estão aproveitando para poder assistir tudo que tem direito, já que estão em casa. Então, uma pessoa já me disse hoje, estou passando a noite inteira, a madrugada toda assistindo, porque no outro dia eu não preciso levantar cedo. O que a gente pode falar que isso pode ser algo benéfico, já que ela está nesse momento de uma rotina diferente ou num momento diferente, e qual o impacto que isso pode ter quando ela voltar para a rotina dela? Eu não sei se você tá me vendo, para mim a minha imagem congelou. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só está congelada de fato sua imagem. Tá, então vamos lá. Eu também tenho visto relatos no Instagram em relação à rotina, em relação a passar madrugada assistindo TV, assistindo os canais aí de filmes, né, que você assiste o filme na hora que você quiser. A gente tem que lembrar que a gente não está de férias. Então, as férias, elas são programadas, né? Mesmo que eu tire uma semana, que eu tire 15 dias ou 30 dias, as férias estão programadas. Agora, a gente está num estado de confinamento, que a gente pode, em algum momento, voltar, pode voltar daqui 10 dias, pode voltar daqui 4 ou 5 dias, pode voltar daqui 2 semanas. Então, assim, o melhor conselho nesse momento, se você está querendo aproveitar o momento para realmente melhorar a sua saúde, é criar hábitos que você consiga manter depois que você voltar. Então, uma pessoa, por exemplo, que acorda cedo para trabalhar, o ideal é que ela continue acordando cedo, mas que ela também aprenda a dormir mais cedo. Algo que eu tenho falado bastante nas palestras é a dificuldade das pessoas de modificar o horário de dormir. Todo mundo praticamente tem horário para acordar, mas não tem horário para dormir. Então, será que agora que eu estou um pouco mais tranquila, não consigo me organizar melhor,
E eu evito, por exemplo, o que eu até vi um relato de uma moça que está com coronavírus, tá? E ela inverteu, ela dormia cedo, acordava cedo, e agora ela está dormindo tarde, acordando tarde, porque está assistindo um programa na TV. Quer dizer, ela simplesmente tirou o que a gente chama de pista, né? Por exemplo, o seu trabalho é uma pista ambiental, assim como o Então, sol é uma pista ambiental. então, quando eu saio para trabalhar, é uma pista da hora que eu tenho que acordar e que horas eu preciso dormir para poder Isso, ter condições. Quando essas exato. pistas são removidas, isso pode perturbar o meu sono. Exato. E aí, perturbando o teu sono, automaticamente você mexe com o restante. Quando a gente perturba o sono, a gente perturba o estado de humor, a gente perturba o sistema imunológico, a gente perturba a capacidade de descanso do organismo. A rotina é fundamental para o sono ser reparador. Então, não é simplesmente dormir 5, 6, 8 horas. É dormir em horários mais ou menos frequentes, mais próximos, sem muita variedade, sem muita variabilidade, e dessa forma mantendo o organismo numa situação de estabilidade. E essa estabilidade vai fazer com que eu mantenha tudo o que a gente precisa nesse momento, que é um sistema imunológico mais forte, que é um estado de humor melhor, né? Então, o meu conselho para o pessoal que está dormindo, está achando que está de férias, volte para uma rotina o mais saudável possível e procure manter essa rotina depois que você voltar ao trabalho. Então, eu acho que já é uma primeira dica que nós podemos dar para as pessoas nesse momento, que é assim, o que você mudar na rotina, seja aquilo que vai acrescentar na sua qualidade de vida. É isso. Isso, exato, Por exato. exemplo, pique para fazer exercício físico, mas aí pela manhã, aquele tempo que você estaria no trânsito, você vai dedicar para uma atividade física, não porque depois você vai continuar mantendo naquele horário, mas pelo menos você começa a desenvolver um hábito saudável. Então a ideia é essa, né? Não é colocar aquilo na nossa rotina que depois vai ter que sair. E principalmente pensando que a gente não sabe quando vai voltar. E se tiver que voltar, por exemplo, na segunda, na terça-feira, e você bagunçou todo o sono. E a gente sabe que a privação de sono, já entrando na questão que muitas pessoas fizeram, muitas perguntas, de, por exemplo, e eu que tenho depressão, né, estou numa situação vulnerável com as minhas emoções, sofro com uma ansiedade, o que eu faço nesse momento? Bem, algumas coisas são muito importantes que precisam ser colocadas em prática em qualquer momento, não só de um confinamento, né, um isolamento social forçado. Por exemplo, ter hábitos saudáveis mesmo. Estar dentro de casa já é mais complicado para quem tem uma condição emocional mais desafiadora. Então, comece a fazer um exercício físico que sejam os 5 minutinhos de alongamento. A mudança de comportamento muitas vezes ela não vai acontecer de uma forma plena, já alcançando o auge da forma que nós gostaríamos que fosse, mas começar um movimento de bons hábitos. Eu acho que a doutora Luciane caiu, mas se ela entrar aqui de novo, eu a convido. Então, eu vou continuar falando isso para vocês. Por exemplo, para quem tem aí uma condição de vulnerabilidade já. Então, se você tem uma condição de vulnerabilidade, você precisa, por exemplo, nesse momento, não se isolar emocionalmente. Então, ligar para as pessoas, encontrar motivos para fazer algumas coisas que você gostaria de fazer e que na rotina do dia a dia você não era capaz. Fazer um hobby, alguma coisa que você há algum tempo gostaria de fazer e não consegue fazer. Por exemplo, fazer algumas coisas que são para o cuidado pessoal. Eu sei que tudo isso é um desafio para as pessoas que estão aí sofrendo com uma ansiedade, por exemplo. Mas é um movimento para melhorar um pouco essa condição. Não descuidem das horas do sono. Algumas pessoas, elas têm a sua condição mesmo emocional já fragilizada por conta de uma condição, e aí ela já não consegue dormir direito, não alimentar direito, não fazer exercício físico direito por conta de uma rotina que não permite. Então, nesse momento, você pode começar a fazer
um movimento para melhorar a sua saúde. Algo, Lu, que eu acho que a gente tem perdido por conta de toda a nossa correria é a questão do hábito da leitura. Isso que Exato, faz muito bem para o nosso cérebro a leitura, não é? exato, exato. Oi, tô aqui cumprimentando agora. Entrou Simone, entrou o Igor, entrou, né? Tá entrando o pessoal que a gente conhece aí. Oi, gente. Oi, Regina. Sonhou comigo essa noite. Eu estou torcendo para que tenha sido um sonho muito bom. Então, isso que eu ia dizer, ó, tá dizendo aqui, eu não bloqueei a mensagem porque trava. E é verdade, na hora que você bloqueou a mensagem, travou. Então foi isso. Então, uma coisa que a gente tem... Oi, pastora Arlete. Uma coisa que a gente tem comentado é justamente a dificuldade das pessoas colocarem em prática aquilo que elas sabem que é saudável. Então, lembra que a gente comenta isso em relação ao sono? Que uma pessoa privada de sono, ela tende a comer mais besteira? Ela quer comer uma batata frita, ela quer comer uma comida que é rica em carboidrato, e ela não quer saber de uma cenourinha, de uma saladinha. Então, quer dizer, muito... O que é que perturba até o nosso apetite? Olha, gente, como que é importante. A gente, assim, puxa vida, eu vou falar como funciona o nosso cérebro em momentos de crise, não deixa eu esquecer isso. Por exemplo, então, quando a gente fala assim, mantenha o seu ritmo de sono ali, com horário, tudo regulado, isso vai ajudar a gente a comer menos besteira. Isso é real, então. Isso é real. Se você dormir bem, você mantém os níveis de grelina e leptina dentro dos parâmetros normais e aí você tende a buscar a comida mais saudável. Quem dorme mal tende a buscar a comida mais calórica, até porque a pessoa se sente mais cansada, mais fadigada, fica mais tempo ociosa, então ela acaba buscando, né, o que comer. Por isso que o sono está relacionado também com o tipo de alimentação. E uma vez que você não se alimente bem, você também afeta o teu sistema imunológico. E a gente sabe, os estudos têm indicado que o sistema imunológico também está associado com o estado de humor, também está associado com ansiedade e depressão. Então, o nosso organismo ele é linkado, né? E tudo é relacionado. A partir do momento que eu desestabilizo de um lado, eu não faço uma atividade física, a atividade física me deixa mais disposto e mais também, ao mesmo tempo, te faz sentir mais fadiga muscular e você quer dormir, você quer descansar. O que é necessário, então? É que eu comece a avaliar por que eu não consigo fazer o exercício, o que está me impedindo. Às vezes eu já escutei uma pessoa falar, eu tenho muito sono, então o tempo que eu tenho de sobra, eu quero dormir, eu não quero exercitar. Mas por que você tem tanto sono? Então, porque você está privado de sono. Então, uma coisa leva a outra. Eu não durmo bem, eu não faço atividade física, eu não faço atividade física, eu não durmo bem. E vira um ciclo vicioso. E é necessário quebrar isso, né? Então é legal. Então a gente, assim, começa a dormir melhor, pelo menos que seja assim, puxa, eu não consigo dormir às 8 horas que são indicadas para a maioria de nós que somos adultos e etc. Eu não consigo dormir às 8 horas. Então, eu posso pelo menos começar a dormir 15 minutos antes daquele horário que eu estou dormindo? Isso Exato. vai, Lu? Isso, é uma proposta que eu tenho feito para as pessoas que me dizem que não tem tempo para dormir. Então, a minha proposta é, insira mínimo de 15 minutos, mas o ideal meia hora. Será que você não consegue dormir meia hora mais cedo? Essa meia hora, no final da semana, ela vai, né, 7 vezes 350 minutos. Então, assim, se a gente parar para analisar, eu consigo mexer de forma mais sutil. Porque mudanças drásticas, a velha história de eu vou começar a dieta na segunda-feira, não funciona. Não funciona. A partir de amanhã eu vou dormir bem. Não, né? A partir de amanhã, será que eu consigo dormir 20 minutos mais cedo? Será que eu consigo comer uma maçã? Será que eu consigo inserir na minha alimentação uma folha de alface? Faça, né? Começa a fazer essas pequenas modificações agora que você está aí parado, que você está num processo de confinamento e começa a observar a si mesmo. Se olha para você, para a sua rotina e o que você pode fazer nesse momento agora para fazer essa mudança. Tá. E aí eles estão me fazendo outras perguntas do sono para a gente... É uma pergunta que todo mundo quer saber muito de muitas coisas, né? Mas a gente pode fazer em outras lives. Por exemplo... Tem muita gente falando assim, eu durmo, mas acordo cansado.
Por que tanta gente reclama disso? Lembra que eu comento que a minha pergunta mudou. Eu não pergunto mais para as pessoas como elas dormem, eu pergunto como elas acordam. Porque como você acorda diz a respeito do teu sono. Se eu acordo cansada, é porque meu sono não foi reparador. Então não é porque você dorme, tem gente que fala, eu durmo a noite inteira e acordo cansada. Não, você pode dormir superficialmente. Mas se você tivesse tido um sono profundo, um sono restaurador, você acordaria bem descansado. Então, a forma como eu desperto, é claro que tem, né, alguns estudos que falam que aqueles primeiros minutos, ou os primeiros 15 minutos, você tem uma certa inércia, você acorda um pouco assim, mais lento, mas à medida que a manhã vai avançando, o seu bem-estar tem que aumentar. Se você acorda, deu 15 minutos, meia hora, uma hora e você continua cansado, é porque você não está dormindo bem. E aí, por que eu não estou dormindo bem? É necessário investigar. Será que eu tenho uma rinite, uma sinusite que dificulta a minha respiração durante o sono? Será que eu tenho uma apneia, que é a parada respiratória? Será que eu estou muito ansiosa e aí minha mente fica circulando, pensando nos problemas e eu não consigo adormecer de forma mais profunda? Então a gente tem que começar a olhar para a gente mesmo e observar. Nós somos nossos primeiros médicos, né? Nós somos nossos primeiros. Porque a gente tem que se analisar. A partir do momento que a gente se analisa, a gente pode contar para o outro, para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, o que está acontecendo. E aí, as pessoas estão perguntando também, eu tomo a melatonina, então, se eu não estou dormindo direito? A melatonina, ela é utilizada para alguns casos. Ela não é um hipnótico natural, como algumas pessoas estão colocando. A melatonina é um sincronizador. Quer dizer, ela sinaliza para o meu organismo que é o horário que eu tenho que dormir. Então, se eu apagar todas as luzes agora, ficar um tempo aqui com a luz apagada, a minha melatonina naturalmente vai ser produzida e ela vai sinalizar para o meu organismo que é noite e que eu preciso dormir. Quando que a melatonina é indicada? Então, em situações onde a pessoa tem um transtorno de ritmo, que é aquela pessoa que ela não cicla nas 24 horas, às vezes o dia dela, né, um dia ela acorda às 7, no outro dia ela acorda às 9, no outro dia ela vai modificando muito, então ajuda a pessoa a manter mais ou menos o ritmo. Ela é indicada em viagens, por exemplo, de mudança de fuso, né? Você vai para a Europa, tem uma grande diferença de fuso horário, ela ajuda a sincronizar. Ela é indicada para os idosos, que já tem uma produção baixa de melatonina, ou, em alguns casos muito específicos, pessoas que trabalham com muita luminosidade até tarde da noite, a melatonina também pode auxiliar, mas são casos específicos, ela não é uma vitamina que se toma e se resolve os problemas, né? Ela vai resolver alguns problemas, mas ela não resolve todos. E aí, Lu, eu gosto muito de falar quando me perguntam sobre esse assunto em palestras, é que as pessoas falam assim, é natural. Melatonina é um hormônio, independente de onde ela venha. E quando a gente está lidando com o hormônio, a gente tem que ter muito cuidado. Não é assim, tomei minhas gotinhas. A melatonina não tem essa função, ela é só um sincronizador. Ela prepara o organismo e avisa que é hora de dormir. Tem muita gente tomando sem ser indicado tomar. Eu escutei até de pessoas tomando 2, 3 vezes por dia. Sim. Completamente equivocado, completamente equivocado. Então, gente, para que você está tomando melatonina? Apaga a luz da sua casa, apaga a luz da sua casa, o seu organismo vai produzir melatonina. Aí você vai, mas eu acho que eu não produzo. Não, então vai fazer um exame. Sim. Né? Percebe? Porque a automedicação, porque a melatonina também entra na automedicação, né? Entra na automedicação. Procure um médico, orientação de um médico. Então, gente, melatonina entra também nesse caso de você precisar de uma indicação médica, porque às vezes você está tomando e impedindo que o próprio organismo faça aquilo para que ele é preparado a fazer. O que acontece, na verdade, tem gente que, além de tudo isso que a doutora já nos explicou, tem gente que está acordando cansado porque não está indo dormir da forma que deveria dormir. Às 8 horas, com rotina. A rotina é uma coisa importante. Às vezes a pessoa acorda cansada justamente porque ela não tem rotina de horário de dormir. Então essa falta de rotina também aumenta muito a fadiga. Uhum.
Porque é interessante, mas você tem que descobrir o seu horário certo que o seu organismo dorme melhor. Cada pessoa é uma pessoa. Então, algumas pessoas são mais matutinas. Qual é o horário ideal para ir dormir? Então, algumas pessoas são mais matutinas, elas gostam de dormir cedo e acordar cedo. Existe outro grupo que é mais vespertino, dorme mais tarde e acorda mais tarde. E existe um grupo... Quando você fala vespertino e matutino, estou fazendo pergunta de quem não entende. Isso, pode falar. Quando você fala matutino e vespertino, significa que tem gente que dorme, é melhor dormir durante o dia e trabalhar à noite? Ou você está falando só ali da regulagem do horário que vai começar a dormir? Mais cedo ou mais tarde, mas pensando nas horas escuras? O que significa? A pessoa matutina é aquela pessoa que naturalmente, mais ou menos 8 ou 9 horas da noite, ela já quer dormir. Então tem a ver com a noite. Isso. Tem a ver com a noite. Tem a ver com a noite. 8 ou 9 horas ela quer dormir. É a matutina. E tem o vespertino, que ele quer dormir mais tarde. Até o próprio perfil da melatonina dele é diferente. Então, 4 ou 5 horas da manhã é o horário que ele quer dormir. E essa pessoa vai dormir 4, 5 horas da manhã, ela vai acordar mais tarde. Qual o problema da pessoa que é vespertina? É que é difícil você achar um trabalho que se adeque ao seu cronotipo. Mas quando a pessoa consegue trabalhar, por exemplo, o trabalhador de turno, né, que é a pessoa que trabalha à noite, dorme durante o dia, e ela é vespertina, o organismo dela não sofre tanto. Ela se adapta mais facilmente. Só que a maioria das pessoas, ela é intermediária, é aquela que se adequa. Ela se adapta a dormir mais cedo e acordar mais cedo, e se adapta a dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde. Eu sempre faço a pergunta, como é que você era quando criança, quando adolescente? Como é que era o teu perfil? É claro que muda, isso é óbvio, né? Quando a gente é criança, a gente tem um padrão de sono, o adolescente tem outro padrão de sono, mas a gente mais ou menos já dá indícios se você era uma pessoa que se adaptava a qualquer horário. Então, um período da vida você estudou de manhã, ok, não sentiu mal. Outro período você estudou à noite, ok, não sentiu mal. Então, se você conseguiu fazer essas duas coisas, você é intermediário, você se adapta. Então, é que a mídia, a tecnologia, a luz excessiva tem arrastado o sono das pessoas para mais tarde. E então, essas à noite? Então, aí é a grande questão, né? Quem trabalha à noite, o ideal é que essa pessoa fosse vespertina, é o ideal. Quem é matutino ou mesmo intermediário que trabalha à noite, infelizmente, sofre muito a longo prazo. Então, os estudos até mostram que, por exemplo, as enfermeiras, elas ficam em torno de, no máximo, 10 anos, porque elas não aguentam por muito tempo. Né? Isso impacta muito a parte endócrina, a parte hormonal das mulheres. Tem casos até de dificuldade de engravidar por conta disso. Então, o impacto de você inverter o ciclo, para quem não tem o organismo para isso, é muito grande. Sim. Então, esse excesso, né, do que a sociedade impõe, de você trabalhar 24 horas, ele tem trazido muitos danos para as pessoas. Sim, então há prejuízo. E há prejuízo. Ela não poderia ficar a tanto tempo, a um longo prazo, né? Para ela não ter esse prejuízo. Então, algumas indicações. Você tem que ver como é o seu sono na adolescência e na infância para saber. Eu sei que eu sou matutina. Se deixar às 5 horas da tarde, eu estou deitada, dormindo e vou feliz assim. Eu adoro dormir cedo. Mas a grande questão, por exemplo, muitas pessoas que estão agora pensando, estão dentro de casa nesse momento de isolamento. Então, manter rotina. Manter rotina. Para conseguir dormir. Você está no momento de criar uma boa rotina. O que eu falo para as pessoas é assim, quem me conhece há muito tempo sabe que eu gosto muito de falar sobre crise. Eu adoro o assunto crise, porque nas crises nós temos a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores e fazermos algumas limpezas na vida. Porque assim, gente, vamos agora pensar algumas coisas. Por exemplo, você pode fazer alguma coisa para poder voltar a trabalhar hoje? Não, a gente tem que ficar dentro de casa, não tem que ficar? Exato. Ponto. Nós temos já uma solução para o coronavírus? Ainda não do jeito que a gente gostaria. Então, não está nas nossas mãos
resolver essa demanda. O problema existe, certo? O que é tendência no ser humano? De irmos para os extremos. Ou nós banalizamos. Não, isso daí é uma invenção chinesa para dominar o mercado. É manobra política. Não importa. Não vou nem entrar nessa questão, porque essa live não é para discutir. Entendeu? É para trazer crescimento para a gente. Se é econômica, se é política, estou pensando na nossa semana hoje. Não estou falando de responsabilidade social. Por favor, entendam isso. Então vamos falar assim. Hoje eu tenho que ficar dentro de casa? Tenho. Isso eu não consigo mexer, certo? Isso é real. Como que eu vou lidar com isso que é real? O meu argumento de que assim, poxa vida, não devia acontecer tal, não vai mudar a condição de eu estar dentro de casa. O que eu posso mudar? Como eu vou ficar dentro de casa. Aí é Exato. Porque a nossa tendência é ir para os extremos. Ou a gente banaliza, ou faz aquilo um pânico. Ou todo mundo vai morrer, você subiu uma escada e ficou com falta de ar porque não faz exercício físico, estou com coronavírus e vou morrer. Não estou banalizando, por favor, você está me entendendo. Então, dentro do que nós temos de realidade, o que você pode fazer? Quem já tem uma condição psicopatológica, uma ansiedade, uma depressão, uma das indicações é melhore a sua rotina. Faça mais exercício físico, porque a gente sabe que o exercício físico ele é protetor e também faz parte do tratamento para quem tem depressão, ansiedade, para qualquer psicopatologia, né? Ela faz parte do tratamento. Exato. Melhora as suas horas de sono. Começa a sincronizar da família para dormir. Coloque rotina, não é a criança que tem que descobrir o que ela vai fazer dentro de casa. Somos nós que somos adultos que temos a capacidade de criar métodos. Então crie rotina, levanta. Quando você levantar, penteie os cabelos, troca de roupa. Você tem trabalho que você precisa fazer? Organiza um período do dia para fazer essas atividades, não deixe acumular. Tire um momento do seu dia, já que isso é um privilégio que nós temos nesse momento, porque já que o resto a gente não pode mexer, entendeu? Está dentro de casa. Organiza a rotina para poder ficar com o filho, para poder ficar com o marido, para poder ligar para os amigos, não isolar as pessoas. Você sabe que tem um amigo no trabalho que já tem ali um transtorno do pânico, tem uma ansiedade, dá uma ligada para ele e fala assim, ai, sabe o que eu coloquei na minha rotina hoje que foi legal? Foi isso, eu sei que já faz um tempo que você está querendo fazer exercício físico e não tem feito. Ó, eu achei esse vídeo aqui que é legal, que a gente pode fazer dentro de casa. Nós podemos, nesse momento, ser agentes de ter... Ai, obrigada, que alguém escreveu que eu sou muito linda. Eu você, Lu, mas eu vou aproveitar a carona e agradecer. E aí, por exemplo, quando o que nós hoje temos nas mãos é melhorar a nossa condição e pensar naqueles que precisam de nós. Exato. Ficarmos sentados esperando que façam algo por nós apenas, como que vão resolver a questão financeira? Entendem isso? Por que a gente não ajuda outras pessoas também a criarem bons hábitos para aqueles que já têm dificuldade? Quem já tem uma depressão, gente, por favor, não fiquem acessando todos os vídeos e assistindo tudo que sai nas mídias sobre o horror que está o país ou quantas pessoas já morreram hoje. O que nós precisamos fazer? Cuidar da saúde emocional. Cuidar do nosso sistema imunológico. Aproveitar para poder trazer para a nossa vida a qualidade de vida. Então, leia um bom livro, leia, ouça música, não é? Música. Tome sol, pegue um pouco de sol, abra a janela, vai para a sacada. Tá no sono, Lu? Hã? O sono não vai ser auxiliado pelo sol? Pois é. Então assim, não fique... Para poder até sintetizar muitos neurotransmissores. A gente precisa de vitamina D. Então, você precisa ler. Você precisa começar a desenvolver bons hábitos. Sabe por quê? Nós temos uma escolha de como a gente vai sair dessa crise. Se nós vamos sair piores ou melhores.
sempre, em qualquer crise. Pode ser na crise de nós termos, em outros momentos da vida, ter perdido o emprego, ter saído de um relacionamento, em qualquer circunstância. Você pode não controlar todos os eventos da circunstância, mas você pode, sim, fazer movimentos, nem que seja de reflexão, de como você vai sair disso. Se reinventando, colocando tendo procurado umas receitas mais saudáveis para preparar a comida que você vai começar a levar para o seu trabalho. Começar a fazer exercício físico dentro de casa, já que você não tem condições de ir numa academia por conta do tempo e tal, assistir uns vídeos de exercício físico e perceber que você pode colocar isso 10 minutinhos antes de trabalhar. Gente, exercício físico, existem estudos mostrando que as pessoas que são melhores profissionalmente são aquelas que fazem exercício físico pela manhã. Porque quando a gente faz o exercício físico pela manhã, existem estudos muito interessantes sobre isso. Posso até compartilhar alguns com vocês. Porque quando a gente faz o exercício físico, aumenta a oxigenação do nosso cérebro. Vou simplificar assim. Síntese de algumas proteínas importantes que estão ali envolvidas, o BDNF, por exemplo, envolvidos com reparação celular, melhorar a nossa performance cognitiva e etc., elas são produzidas também quando nós estamos fazendo exercício físico. Entende? Então, como nós vamos sair? Como que nós vamos melhorar a nossa rotina? O quanto que nós vamos, por exemplo, ser suporte para aqueles que já estão com a sua vida emocional afetada? O quanto que você vai ser o suporte para quem está lá dentro de casa, que você já sabe que tem depressão e fica mandando vídeo de gente morrendo. Financeira. Ó, começou um desabafo. O quanto que nós, na prática, estamos atuando para sairmos como seres humanos mais fortes e mais unidos. E o mais interessante que eu percebi nesse processo todo é que a gente começou um processo de isolamento para evitar o colapso. Mal começou, né? Porque aqui pelo menos tem uma semana. Mal começou, o pessoal já começou a falar de colapso econômico. Aí eu fiquei pensando, poxa, peraí, o brasileiro está numa situação tão complicada que se ele parar de trabalhar 2, 3 semanas, o Brasil vai parar? A gente sabe que não é bem assim, né? Ou melhor, se for assim, até que ponto que eu estou trabalhando eu não tenho nenhum tipo de reserva? Será que eu trabalho hoje para comprar o pão de amanhã? Então, assim, nesse momento de crise, a gente precisa reavaliar que tipo de estilo de vida que eu estou tomando, até no sentido financeiro. Né? Será que eu não tenho uma reserva que me garanta 1 mês ou 2 meses? Não, isso é impossível. Gente, de forma geral, olha a sua volta. Será que eu não poderia comprar uma calça a menos? Um tênis a menos? Falei isso para um grupo de pessoas hoje numa outra live. Eu falei assim, olha, há 1 mês atrás, se soubéssemos do cenário hoje, principalmente para quem trabalha por conta, é liberal, né? Que hoje tem, amanhã talvez não entre da mesma forma. Será que a gente teria comprado aquele sapato parcelado? Pois é. Hoje ele seria uma necessidade básica? Pois é. Entendam o que eu estou falando. Claro, a gente sempre leva em conta que nem todos nós têm as mesmas condições, a mesma necessidade de fazer a mesma reserva. Mas ela precisa gerar em nós que tem que fazer alguma coisa para mudar. Não, gente, não é que mundo que eu vivo, não. Sabe? Porque assim, se para quem tem já é difícil, imagina para quem não tem, principalmente com essas pessoas que eu me preocupo. Eu estou falando, claro, nós citamos como um exemplo a questão financeira. É tudo na nossa vida. O quanto que nós estamos, por exemplo, melhorando as nossas rotinas mesmo. O quanto que, por exemplo, eu hoje poderia fazer 5 minutos de exercício físico e não faço. Não estou falando... Eu até falei na live de hoje à tarde. Eu estava vindo numa questão... Eu estava vindo num voo doméstico e vendo mesmo, tem muitas pessoas que nesse momento, elas não têm condições, elas não têm água na casa delas para lavar as mãos. E isso é muito triste. Só que, por exemplo, se eu... Claro, tem gente que está vendendo o almoço para comer na janta.
E eu já vivi isso na minha vida, eu já vivi isso. Mas a gente sabe também que tem muita gente que poderia sim estar numa situação melhor do que se encontra hoje, com condições até de ajudar aos outros que não têm condições. Mas a questão principal não é essa. A questão é reflexão. Isso, mas é isso que eu queria colocar. É nesse sentido que eu queria que as pessoas parassem para pensar. Será que eu posso dormir 15 minutos a mais? Será que eu posso comer uma fruta a mais? Será que eu posso economizar R$ 5 do meu salário? Será que são pequenas mudanças? Então, nesse momento de crise, eu tenho que olhar e pensar, será que eu posso... Gente, eu estou engordando. Poxa, se eu estou engordando é porque eu estou comendo a mais. Então, aquele a mais que você tem é uma coisa interessante. Eu vou contar aqui, igual você falou de experiência. Teve uma época que eu ia fazer compras e eu não olhava... Faz tempo, né? Eu morava até em São Paulo. E eu não olhava. Por exemplo, tinha um detergente em casa, eu não olhava. Aí eu ia trazia detergente. Aí depois eu saía em outro mês, comprava. Quando eu vi, eu estava com estoque de produtos de limpeza que dava para 3 meses. Aí eu falei, mas por que eu estou fazendo isso? Aí eu comecei a controlar. Então, assim, é um exemplo bobo. Mas às vezes você tem lá 3 detergentes que, para quê? Aqueles 3 detergentes, você poderia estar com aquele dinheiro guardado na sua poupança. Então, pequena mudança. Pequena mudança. Ninguém está pedindo o grande, porque a gente sabe que o grande a pessoa não consegue fazer. Mas nesse momento de crise, o que eu posso mudar? O que dentro de mim é possível fazer agora? Uhum. E a partir daí, essa reflexão, tem gente, por exemplo, que não pode economizar R$ 100, mas pode economizar R$ 5. Tem gente que quer emagrecer, então come um pão a menos. Esse um pão a menos você vai guardar o dinheiro dele. Coloque lá naquele cofrinho. Então, poucas coisas podem ser feitas. E isso, a longo prazo, pode fazer uma grande mudança. Sem dúvida. E quando nós insistimos na questão de parar e refletir, as crises, elas nos ajudam para isso, né? Exato. O que eu de fato posso fazer para melhorar as pessoas que estão ao meu redor? O que eu posso fazer, já que eu estou com o meu sono todo bagunçado? Puxa vida, então eu posso de fato dormir 15 minutos a mais. Posso dormir 30 minutos a mais. Posso comer um pouco menos. Eu posso sim pegar e de repente ligar para um parente. Posso mandar mensagem que seja de esperança para alguém. Nós somos chamados para isso. Porque nós temos a tendência já de ter um olhar encurvado, curvado para o que é ruim. Sabe? Nós gostamos um pouquinho da tragédia. Gente, e não me digam que é o contrário. Todo mundo lembra, claro, de uma grande tragédia. Mas será que a gente lembra também das grandes coisas que já aconteceram na nossa vida? Tem gente aqui escrevendo, existem gastos invisíveis, de fato, vai lá e anota. E claro, tem gente colocando assim, puxa, é tão difícil mudar. Claro que é difícil, se você pensa no todo e onde você quer chegar. Mas se a gente pensar assim, olha, hoje eu vou mudar um grãozinho de lugar. Hoje eu vou fazer essa atitude aqui que vai depender de 1 minuto. Nós vamos começar a mudar. Nós vamos começar a olhar para as coisas e poder contribuir mais para que as coisas sejam melhores. E para a nossa vida também ser melhor. Porque quando a gente é melhor, a gente tem condições também de poder ajudar as outras pessoas, né? Sem dúvida nenhuma que quando nós falamos de mudanças e quando nós fazemos uma análise social a partir do que a gente entende de cérebro, de ser humano, nós sabemos que uma situação ideal perfeita nós não vamos alcançar. Nós não vamos alcançar. Mas o que está nas minhas mãos, o que eu tenho feito? Exato. Nós temos indisciplinados para muita coisa. E uma das coisas daquele curso de Yale, ele fala exatamente o saborear. É você relembrar uma situação que te trouxe alegria. Então, por que ao invés de ficar saboreando esses vídeos de caos, quem tem ansiedade e depressão, comece a ver vídeos que trazem esperança para o seu coração, ou de alguma situação, de um aniversário, de uma festa, de algum momento que você teve um momento de alegria, uma surpresa que fizeram para você.
Então, começa a mudar um pouco do que aquilo você está martelando na sua cabeça. Começa a martelar na sua cabeça coisas que são positivas, né? E que vão trazer conforto e não te levar numa situação de desespero, sair brigando com as pessoas, sair confrontando todo mundo. Então, é possível, nesse momento de caos, a gente procurar fontes de águas vivas, né? Fontes que realmente matam a nossa sede, que façam o nosso coração mais tranquilo e ter mais paz com as pessoas que a gente ama. Eu penso que esse é o caminho. Meu cunhado está assistindo, Alexandre. Beijão, viu, cunhado? Se cuidem aí. A minha cunhada é pediatra, está lá envolvida em toda essa situação, mas eu sei que estamos todos sendo, de alguma forma, protegidos, né? Cada um fazendo... A pergunta que eu acho que fica é assim, o que está ao seu alcance, o que você tem feito? Exato. E é uma pergunta que, assim, eu me faço também. Posso olhar com sinceridade para o espelho e falar assim, estou fazendo o máximo que eu posso fazer? Não é o que eu devo fazer ao máximo para chegar na perfeição tudo. Eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance para fazer? Tenho feito isso? Tenho sido fonte de água viva para outra pessoa? Tenho de fato preocupado com aqueles que eu posso influenciar positivamente, com que eu tenho alimentado a minha alma nesses dias? Tenho escutado a minha música predileta, que faz tempo que eu não escuto? Tenho parado para rever as minhas contas? Juntar a família? Tenho mantido a rotina? Porque sem rotina chega uma hora que tudo vira um caos, mesmo você dentro de casa. O ócio, sem ser um ócio produtivo, por mais incrível, por mais contraditório que pareça, ele pode trazer para a gente também fadiga mental. O não fazer também traz para nós a sensação de que, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Fiquei em casa 15 dias e não consegui nem arrumar o guarda-roupa, que era a minha desculpa que eu não conseguia fazer. Então, aquela ideia de que quando nós estamos envolvidos em algo que você acredita que precisa ser feito, que vai trazer para você mais qualidade de vida, já é um começo para nós não sofrermos tanto. Porque vai exato sobre nós, não tem jeito. Todos nós... E uma coisa, ontem, por exemplo, né, a academia que eu frequento está fechada. A fisioterapia que eu fazia também fechou. O que eu fiz ontem? Eu desci, falei, vamos dar uma volta no quarteirão? Né? E chamei meu marido, falei, não, vamos. Ele é mais sedentário, ele, não, vamos só até ali. Aí a gente foi mais ali, dei a volta no quarteirão, evitei as pessoas, tem poucas pessoas nas ruas. Quer dizer, isso pode fazer. Eu não quero sair na rua. Então, dá uma volta no quintal de casa, ou desce e sobe escada, mas se movimente. Né? Não deixe seu corpo o tempo inteiro no sofá, assistindo televisão. Quer dizer, em algum momento a gente tem que voltar, né, um pouco para outras práticas, porque a tendência que eu percebo, que eu estou vendo muito nos Instagrams da vida é, nossa, eu estou engordando, nossa, eu só sei comer, nossa, eu estou assistindo uma série de filmes. Tenha mais ou menos, quer dizer, por exemplo, eu assisto filme, mas a minha tendência é assistir filme à noite, né, por volta de 8 ou 9 horas, eu assisto lá uma série, depois eu vou dormir. Eu continuo essa rotina. Eu não mudei, eu durante o dia fiz atividade de casa, estudei, fiz outras coisas, então assim, a minha rotina ela tem que continuar. Eu acho que essa quebra e esse momento que a gente teve não pode ser considerado umas férias, no sentido de que eu vou perder completamente o controle, né? É muito comum isso com adolescente, você que tem criança em casa, o que vai acontecer nesse momento? Eu sei que é difícil para quem tem criança em casa ficar entretendo elas, mas nesse momento... Tente cultivar, por exemplo, um hábito que ela não tem, que é de leitura ou de pintura. Você, junto com ela, algo que ela faz na creche, que ela faz na escola. Então, assim, tentar colocar hábitos para seu filho, para sua filha, que ela possa gostar, despertar. Eu fiquei sabendo de uma mulher que comprou um quebra-cabeça de 1000 peças. Eu gosto muito de quebra-cabeça. Aí eu fiquei, nossa, que ideia legal, né? Porque você vai montando quebra-cabeça. Eu já fiz isso nas férias com meus sobrinhos. Comprei e ficamos montando. Então, assim, faça alguma coisa que possa aumentar a união da família e, ao mesmo tempo, deixar que as preocupações elas desapareçam também, né? Sim. Então, as últimas palavras, porque já está acabando,
Até mais. Gente, beijo. Participado. Beijo. Tchau.